é, você já comentou aí sobre a minha próxima pergunta, que seria exatamente isso. A questão desse PL, um PL bastante polêmico, que vai colocar o marco temporal da demarcação de terras indígenas para antes da Constituição da República, que foi promulgada em outubro de 1988. Quer dizer, isso muda completamente a perspectiva do que a gente tem e ainda, em consonância com isso, tem o esvaziamento do Ministério dos Povos Indígenas, cuja sua principal atribuição, de fato, seria lançar um olhar diferente para a questão da demarcação das terras indígenas. Deputada, o que fazer? Como que a gente pode pensar o Brasil daqui para frente com essas pautas tão importantes, mas também tão ligadas ao governo do presidente Lula, sendo derrubadas ou pelo menos passando bastante dificuldade no Congresso Nacional? Eu fico preocupado de se imaginar o que vem pela frente, como que o governo vai caminhar daqui para frente, se nesse primeiro arrancar essas pautas já estão assim, tendo bastante dificuldade, muitos entraves. Isso não preocupa a bancada da situação do governo também, para saber como que o governo vai sobreviver a um Congresso Nacional com essa perspectiva tão oposicionista, uma oposição tão ferrenha? Como vice-líder da bancada do PT na Câmara, eu sei as dificuldades que a gente tem enfrentado. Até porque a legislatura passada ela tinha um viés ainda mais conservador do que esse. Essa legislatura, a gente tem uma extrema-direita mais raivosa, com menos debate político, que a gente tem dificuldade, inclusive, de atuar no campo das ideias, porque mais vale fazer um vídeo de 30 segundos para lacrar na internet do que, de fato, fazer um debate contundente de quais são os problemas, quais seriam as soluções, como é que se constrói caminhos de acordo com a realidade da vida das pessoas. Mas acho que a gente tem conseguido fazer muitos movimentos que organizam base para o governo Lula. Ele já conseguiu aprovar o projeto de lei que torna obrigatório o pagamento de salário igual para homens e mulheres. Conseguimos aprovar o projeto de lei do reajuste dos servidores públicos federais, o projeto de lei de recomposição orçamentária no Ministério da Saúde, que está garantindo agora o pagamento do piso da enfermagem. Só para Uberlândia serão 9,7 milhões de reais destinados para o pagamento do piso da enfermagem. Alguns pontos que são centrais e cruciais para o governo, nós conseguimos avançar. Outros, nem tanto. O governo Lula já se organiza para vetar aquelas matérias que são contramão do que o governo tem feito e organizado enquanto prioridade. Acho que é muito ruim a gente começar um mandato tendo que se organizar para vetar matérias do Congresso Nacional. É péssimo. A gente deveria estar pensando como é que nós vamos fazer avançar o campo de direitos, não travar retrocessos por meio de uma única canetada. O debate no Congresso Nacional deveria ser muito mais rico, baseado em economia comportamental, em evidências, realmente na realidade, nos problemas concretos e objetivos. Mas como há essa dificuldade, o governo Lula vai precisar jogar de todas as formas. E acho que o principal nesse momento é conseguir ouvir o clamor do povo, é conseguir ouvir as demandas das pessoas. As pessoas precisam pautar, cobrar o governo, cobrar as políticas públicas, mostrar qual é o desejo da sociedade. O que mais me incomoda nessa pauta toda, por exemplo, indígena, é perceber que todos os movimentos indígenas que eu conheço estão organizando, construindo movimentos contra o marco legal, o marco temporal. Contra o marco temporal. Por que é que o Congresso Nacional está ignorando quem tem legitimidade para tratar esse tema? É um absurdo que a sociedade civil seja ignorada para debater os temas que dizem respeito à vida delas. Nós precisamos legislar a favor do povo, da maioria do povo, e não contra o povo. Então, a organização popular, a luta, os movimentos sociais, os coletivos, o sindicato, organizações do terceiro setor são fundamentais para a gente conseguir avançar em pautas que são estratégicas para o desenvolvimento nacional, mas que setores conservadores acham que são menores ou que pode passar a boiada. Pois é,